até que aos 33 anos percebo que a vida não é um mar de rosas e que nós às vezes temos que enfrentar problemas com os quais não contávamos, não estava no, não há um guião. Mas eu acho que todos nós aprendemos, mais tarde ou mais cedo, que a vida acaba por nos trazer coisas que nós não conseguimos controlar e não estávamos a prever. Ah, e a partir daí a minha vida mudou. Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Sem Preconceito, um espaço promovido pela Escola de Pós-Graduação em Saúde e Gestão da Associação Nacional das Farmácias e da Plataforma Saúde em Diálogo, uma parceria virtuosa estabelecida entre estas duas instituições que nos permite este espaço de conversa desbragada, sem tabus, de uma forma intimista e esperamos nós que próxima e tocante para quem nos segue. Hoje temos connosco a Miriam Brice, que vem da Careca Power, mais que uma associação, eu diria que um movimento, e eu espero que tenhamos aqui uma conversa de empoderamento que toque em muitas pessoas, mesmo aquelas que não passam por este tipo de problemas. Miriam, olá, muito obrigada por aceder ao nosso convite. Eu estou muito expectante com esta conversa porque acho que vamos ter aqui um momento muito empoderador, porque é precisamente para aí que nos atira o nome desta associação que eu, o pouco que tive a ver para preparar este trabalho, me inspirou, porque é até mesmo um movimento. Como é que me pode encaminhar dentro desta Careca Power? Obrigada, obrigada pelo convite antes de mais. Muito obrigada por este espaço de reflexão que aqui nos proporcionam. Sem preconceito é de facto aquilo que precisamos no cancro, em tudo, mas no cancro em particular. Porquê? Porque cancro era aquela doença cujo nome não se dizia, não é? E Careca Power é isso mesmo, ou seja, é um movimento contra aquilo que era o usual. Era o usual a pessoa usar um lenço, esconder o quê? A careca, mas no fundo nós tentamos virar uma fragilidade e transformá-la em algum poder. Empoderar as mulheres, eu digo as mulheres porque normalmente são as senhoras que têm mais problemas em livrar-se do cabelo na altura dos tratamentos, que a maior parte dos tratamentos implica a alopécia, portanto a queda do cabelo. Nós tentámos fazer com que as pessoas não vissem nisso um sinal de fraqueza, mas antes um sinal de poder, de união. Pronto, foi por aí que começámos, ou seja, o nome é um bocadinho icónico, mas acima de tudo quisemos que fosse empoderador. Hum. Hoje em dia é muito usual dizerem-nos que por conta deste movimento e desta nova orientação, que já não sentem tanta necessidade, por exemplo, de se esconder atrás de uma peruca. Uh, Perfeito. Esse era também um dos objetivos, É, não é? pronto. E no fundo, o nome esconde isso mesmo. E alguma piada. Ou seja, nós tentámos traduzir a leveza, traduzir o cancro com alguma leveza, tratando-o pelo nome próprio, portanto, o seu próprio nome, sem subterfúgios, porque não há subterfúgios para isto. Começámos por aí. Portanto, o nosso nome vem precisamente dessa necessidade, dessa vontade. Ok. Já lá vamos um pouquinho mais adiante falar sobre esta Careca Power, de uma forma um pouquinho mais detalhada, e eu gostava de perceber como é que se dá este encontro da Miriam com este movimento, portanto, perceber um pouquinho qual é que é a sua história, de forma que quem nos segue possa também encontrar alguns pontos de identificação neste percurso. Como é que percebeu que estava alguma coisa de errado consigo? Fui mãe de uma menina. Era a minha segunda filha, portanto tenho um filho mais velho, e a minha menina tinha acabado de nascer e tinha acabado de ser amamentada, ou seja, eu estava a deixar a amamentação quando reparei no banho que tinha um nódulo na mama esquerda em cima. Portanto, muito superficial, era fácil de notar, era difícil era não o notar, mas ao mesmo tempo era igualzinho àqueles nódulos que a pessoa fica, com que a pessoa fica
após a amamentação. Hum. Portanto, poderia ser normal, vou à médica e a médica diz-me isso mesmo, que em princípio é normal. Portanto, aquilo não representava grande perigo. Eu fui à médica porque tinha uma viagem marcada para Angola e estava com medo de ir e ter alguma coisa lá. Portanto, foi mais por aí, mais a pensar até na amamentação do que propriamente em algum resquício da amamentação do que propriamente de algum problema mais sério. A médica tranquilizou-me numa primeira fase, o que foi mau, porque significa que o diagnóstico não foi propriamente muito imediato à palpação, mas talvez a palpação também fosse difícil de perceber. Ouvi dizer que as mamas mais densas têm mais probabilidade de ter estes nódulos, não é? Só 2 meses depois, portanto, fui para Angola descansada, mas com exames para fazer depois com alguma tranquilidade, porque em princípio não era nada de mal. Portanto, fui para Angola, voltei, fiz os exames e afinal, eis não quando, percebo que afinal é sério e que até perdi 2 meses ali entre uma coisa e outra. Podia não ter perdido e nessa altura tive medo, porque 2 meses são 2 meses e eram só 2 meses, mas o cancro provavelmente já lá estava desde há algum tempo. Quando fiz o exame, a médica que me calhou na ecografia era bastante experiente e, portanto, torceu-me logo o nariz e eu percebi pela expressão facial que era capaz de não ser bom. Portanto, foi Ah, imediato, foi ali no momento que, na altura em que foi fazer os exames. sim, havia ali uma grande suspeita. A seguir vou uma pessoa muito experienciada que, sem ver esse exame e com a palpação, disse-me que era cancro. Portanto, fiz ERM no mesmo dia, praticamente, isto foi tudo de seguida. Portanto, fiz ERM no mesmo dia em que recebo o resultado da ecografia, RM. a ressonância magnética, e não fiz a biópsia aí, fiz só depois, por conselho médico, portanto, fiz a ressonância antes de fazer a biópsia para ver a extensão sem nenhum tipo de intervenção. E muito pouco tempo depois, foi mais ou menos nesta altura, portanto, foi em dezembro, e muito pouco tempo depois fui operada. Portanto, fui operada depois do Natal e depois do Ano Novo, porque são épocas sempre mais difíceis para este tipo de coisas, para os resultados, para as biópsias, para tudo. É sempre uma época mais difícil. Fui operada logo de seguida em janeiro. Fiz 2 operações, porque a primeira falhou no sentido de as margens ficaram comprometidas, ou seja, não foi extraído o tumor na sua totalidade. É uma coisa que acontece pouco, felizmente, mas a mim aconteceu-me e, portanto, tive que fazer uma segunda operação. Essa sim, uma mastectomia, portanto, eu tirei a mama esquerda com reconstrução imediata, 1 mês e pouco depois do diagnóstico. Um mês e pouco, depois do diagnóstico. Até foi um processo rápido. Foi, não acho que seja o exemplo típico. Portanto, não era naquela altura, agora ainda menos, porque agora as coisas demoram um bocadinho mais. É. Desde a Covid, sim. Portanto, o meu processo não foi um processo típico. Eu acho que há uma diferença grande entre o privado o privado e o público, pelas próprias ineficiências típicas de um serviço público, e o nosso é muito bom. Portanto, o nosso ainda assim é bastante rápido, mas o cancro é que é muito urgente. Portanto, o cancro é urgente, é emergente, e portanto não é o serviço público que anda devagar, é o cancro que anda depressa, Anda não é? depressa, exato. Vamos voltar um pouquinho a essa altura. Interessa-me explorar, sei que são momentos difíceis, mas interessa-me explorar as dúvidas e os anseios que afetam alguém que está a pensar, que está mais ou menos convencida de que é uma situação perfeitamente normal, decorrente da amamentação, e se depara com a palavra cancro, que quer dizer, o medo e o cancro andam de mãos dadas, não é? Portanto, como é que foi esse choque, esse embate? Como é que foi depois a vida familiar? Colocar essa questão perante o núcleo familiar? Hum, Bom, eu tinha acabado de ser mãe, não é? Ou seja, a minha filha ainda não tinha feito 1 ano quando isto aconteceu. Portanto, ela era muito, muito pequenina e eu, no início, sabia pouco sobre o cancro. Não tinha nenhum caso na família, nunca tive nenhum caso muito próximo. Tinha a minha avó que me criou, que tratava o cancro como se fosse um bicho mau, o pior que pode haver. E, portanto, a ideia que eu tinha era de que isto só podia ser mesmo muito mau. Pior do que isto, que é o meu preconceito face à doença, com alguma razão, com alguma sustentação, não estou a dizer que é
que não tinha sustentação, mas pior do que isso foram os olhares das pessoas que estavam à minha volta, não é? Portanto, desde o pessoal enfermeiro até aos médicos, toda a gente me olhava com alguma piedade. E aquilo meteu-me alguma confusão, ou seja, só podia ser mesmo muito mau porque olhavam para mim com muita pena. Eu tinha uma bebé pequenina que me acompanhava e normalmente ficava na sala de espera com o pai dentro de um ovinho. Eu lembro-me quando fui fazer a ressonância magnética, a bebé estava ali dentro de um ovinho e o meu filho estava ao lado e tinha 6 anos, tinha 5 anos. O meu filho tinha 5 e ia fazer 6 naquela altura. Também era muito pequenino para aquilo, mas eram dois seres muito pequeninos que eu tinha muito medo de não criar, não é? E portanto, quando isto acontece e eu percebo que as pessoas me olham com pena, eu estou assustada, não é? Estou assustada, não sei o que é que se passa, não sei se. E toda a gente já ouviu dizer que o cancro se espalha. E eu não sabia se o cancro já se tinha espalhado. E portanto, isto mete algum receio. Portanto, nós queremos ser fortes para aqueles que ali estão, mas também precisamos do nosso espaço para poder chorar, para poder perguntar, para poder ter medo, não é? Não é aí que eu acho que que o medo se aplica, ou seja, se eu tivesse que organizar as palavras e posicionar medo, revolta, tristeza, se calhar eu metia o medo mais para a frente, ou seja, o Hum. medo é algo que vem depois de fazermos tudo aquilo que nos disseram que devíamos fazer. Ok. Ou seja, nós temos os tratamentos todos, temos isso tudo, isso é um caminho que temos que percorrer. Pronto. Naquela altura estamos em choque. Ou seja, há um choque, uma inquietação, uma revolta às vezes, uma tristeza profunda. Eu lembro-me de ter ficado um mês em tristeza profunda. Chorei muito. Há gente que não chora, que fica chocada e que reage imediatamente. Não foi o meu caso. Portanto, eu impus-me a mim mesma um prazo a partir do qual eu iria encarar isto de outra maneira. Hum. Portanto, eu impus-me, Cumpriu? cumpri. Cumpri, eu tinha uma viagem marcada nessa altura. Eu fui passar o ano a Veneza e fui a Milão. E tinha que vir a qualquer altura, porque era quando me marcassem a cirurgia. Eu não tinha cabeça para ir para lado nenhum, como é evidente, mas esforcei-me a ir porque era isso que estava nos planos, não é? E eu determinei que quando o avião aterrasse de volta, que eu já não iria chorar daquela maneira e que ia reagir. E foi isso que fiz, portanto, passei a viagem toda a chorar, portanto, passei aquele ano em Veneza a chorar, mas quando voltei vinha diferente, porque meti na cabeça que havia de ser assim. Pronto, e ainda hoje, portanto, o que eu aconselho, nós temos um grupo muito grande de doentes numa plataforma próxima, que é o Facebook, que é onde nascemos. E é o que eu aconselho toda a gente a fazer, não é comer aquela dor, porque eu não acredito que isso funcione, não acredito sequer que nos faça bem. Aquela coisa do temos que ser fortes, que o cancro gosta de malta fraca. Isto é enfraquecer a pessoa, porque é impossível estar sempre forte. Não é? É impossível. Nós podemos é convencer as pessoas à nossa volta que estamos fortes, mas eu não acredito em alguém que diga que teve o tempo todo forte, claro que não. E portanto eu acho que temos que ter um espaço para chorar, para gritar, para nos zangarmos, sei lá, cada pessoa com a sua crença, não é? Há quem se revolte com Deus e depois faça as pazes e segue o seu caminho. Mas este espaço é fundamental. E eu costumo dizer que chorem, mas chorem mesmo, chorem a valer, chorem o tempo todo, chorem aquilo que é necessário, mas a seguir reajam. Ou seja, ponham um fim a isso, a essa tristeza profunda, a essa pena de si mesmo. E depois toca a reagir, a arregaçar as mangas, porque é isto, o caminho é este. Não é um caminho fácil, ninguém disse que ia ser fácil. E isto é, pronto, eu fui atendida por médicos com alguma senioridade etária, mas também na profissão. E portanto eu tive a vantagem de me terem dito logo como é que ia ser. Não me douraram a pílula, como se costuma dizer. A mim disseram-me, vai ser muito duro, mas vai passar. Ok? E daqui a uns tempos, se calhar, a Miriam vai estar aí fresquinha e eu, olho, vou-me embora porque já sou velhote. Eu lembro-me de me dizerem isto e isto a mim parecia-me insólito porque eu desejava viver mais 10 anos. Entretanto, já aqui estou, não é? Já passaram 10 anos e agora quero mais 10. Mas a mim ensinaram-me que nada disto é um caminho fácil. O cancro traz em si mesmo, não é só a palavra, não é só um preconceito, não é? Os tratamentos para o cancro são extremamente dolorosos, emocionalmente isto é devastador. Em termos de rede familiar, não há rede que chegue, porque mesmo quem tenha uma rede familiar possante tem que dar os seus próprios passos, tem que se empurrar para a frente, não é? E é muito duro.
mas temos que ter esse tempo de adaptação, de choro, de revolta até, faz parte. E há pessoas que precisam de mais tempo, outras precisam de menos tempo. Faz parte do processo, quase como um ritual de iniciação no percurso. Hum, eu perguntava-lhe, já vamos, disse uma coisa interessante que tem a ver com o facto de não ter casos de outros casos na família. Ah, queria explorar esse caminho, mas não queria abandonar ainda este momento, porque tinha sido mãe há pouco tempo, estava numa relação feliz. hum, Quer dizer, naquele núcleo familiar, como é que foi depois a convivência, a intimidade, ainda nesta fase esta partilha, esta segurança, porque depois lidamos com os nossos medos e com os medos dos nossos parceiros também. Pergunto como é que isso foi, como é que. Novamente, o meu caso é um bocadinho particular, porque eu de facto estava numa relação estável, estava há 11 anos com a mesma pessoa, portanto, de quem tinha 2 filhos, portanto era uma relação estável, que acabou pouco tempo depois. Hum, Não posso dizer que foi por causa do cancro, mas houve uma série de circunstâncias que se juntaram naquele momento. Portanto, a pessoa que estava comigo também teve o pai muito doente, de repente, com cancro, e morreu com cancro em muito pouco tempo, no prazo de 3 meses. Portanto, tudo isto enquanto eu estava a começar. Portanto, o cancro entrou na nossa casa e escancarou a porta. Ah, é muito difícil um relacionamento quando uma mulher tem cancro. Eu diria que é mais a mulher que se torna mais difícil. E eu explico porquê. Porque a mulher é um símbolo de força, tendencialmente. Ah, e não consegue lidar muitas vezes com a sua fragilidade. E normalmente ajuda, e naquela fase, se calhar, tem que pedir ajuda. E nem toda a mulher tem capacidade para pedir ajuda com a mesma facilidade com que eu acho que um homem é capaz. Isto pode parecer insólito, porque o homem é muito. um símbolo de força física, mas emocionalmente eu acho que a mulher é muitíssimo mais resistente que o homem por natureza. Aliás, fala-se da dor do parto e da dimensão que pode Bom, somos significar. suspeitas, somos duas mulheres a conversar, mas eu concordo. Mas eu acho que por força disto, eu acho que a mulher, quando tem cancro, torna-se muito difícil também. Ou seja, é difícil conviver com uma mulher com as incertezas do cancro. E, portanto, a relação fica má, não é só porque o marido não tem paciência para a mulher, mas é porque a mulher fica muito impossível e isola-se. Ou seja, o que eu me lembro dessa fase é que foi a fase mais solitária da minha vida Hum, e eu não estava sozinha, ok? E, no entanto, foi uma fase muito solitária. E foi por conta disto me ter acontecido e de nesta fase eu ter conhecido um grupo que se chama Careca Power e que subsiste desde essa altura. Portanto, eu entrei no Careca Power em 2015. Era um grupo muito pequenino, éramos poucas, mas era um grupo inovador. Portanto, eu lembro-me que foi capa de uma revista importante, nacional, e foi por conta disso que eu tomei conhecimento da Careca Power. Foi-me recomendada. Eu não fui fundadora do grupo. O grupo já existia quando eu entrei. E ao mesmo tempo que entro eu, estranhamente, nesses 2 ou 3 dias, entram todas as fundadoras daquilo que vinha a ser mais tarde a Associação Careca Power. Ou seja, nós entramos todas naquela época. E foi uma época em que, em que era difícil falar dentro de portas. Ainda hoje é. Quem acha que tem uma pessoa em casa com cancro que está a desabafar tudo, se calhar não está a ver tudo. As pessoas guardam muito para si, principalmente aquilo que lhes faz pior, os seus medos, os seus anseios, as suas incógnitas. E esta angústia aloja-se no peito, não é? E dentro de um grupo deste género, as pessoas desabafam, porque ali não têm que esconder nada, não é? entre pares, não há julgamento. Não há julgamento, estão entre pares. As pessoas sabem exatamente o que é que elas estão a sentir, o que é que estão a passar. E normalmente têm conselhos muito valiosos a dar, porque são pessoas que não falam sem saber. Hum. E a maior parte das pessoas minimiza o cancro sem querer, é para ajudar. Ok, não te preocupes com o cabelo, vai vir ainda mais bonito e vais ficar linda. Fulana X também perdeu o cabelo e depois o cabelo veio espetacular. O cabelo é só o cabelo, que é assim uma coisa que nos dizem. Nós pensamos, será que a pessoa tem noção da dor que aquilo significa, não é? Quando nós começamos a ver o cabelo a cair na almofada e puxamos assim para fazer um rabo de cavalo e ele vem atrás, quer dizer, é uma coisa horrorosa.
é horroroso, ou seja, é dilacerante. E as pessoas, a tendência que têm é de minimizar, sem querer, Exato. sem. Pronto, e em vez de nos dizerem, eu, pá, sei o que isso é, já passei por aí, chorei tanto, se soubesse, estive aí 2 dias sem cortar o cabelo. Olha, se soubesse o que sei hoje, se calhar tinha agarrado em mim, tinha ido logo cortar, porque escusava estar ali a sofrer tanto. E portanto, eu acho que devias era fazer isso. Agarra em ti, bora lá, se precisares de ajuda, eu vou, eu sei como é que tu estás. E depois é como tu te sentires melhor. Metes um lenço, se é isso que te faz sentir melhor. Se te apetece andar careca, não tenhas problemas, não é pelos outros que has de usar uma peruca. Se não te sentes bem e se não queres que ninguém veja que estás assim e se sentes melhor com uma peruca, então é isso que deves fazer. Portanto, é para ti, é contigo. Não é? O cancro é uma coisa que tens que ser tu a lidar e a carregar. Portanto, e nós tentamos ensinar isso às pessoas que se veem nisto pela primeira vez, não é? Sim. Pares, não é? De conversa. Esse grupo, ah, portanto, a Careca Power nasce como um grupo de apoio. E entretanto, vamos desviar-nos um bocadinho aqui para esta conversa agora, porque acho que faz sentido. Entretanto, transforma-se numa associação. Certo. Eu gostava de saber, para já nós estamos a falar de mulheres, porque este é um programa que nasce por um problema de cancro da mama. Não são só as mulheres que têm cancro da mama, os homens também têm. Mas este grupo do Facebook era fechado a mulheres, Ainda é, ainda é. ainda é. Os homens não têm espaço dentro desta conversa? Há um grupo para eles também? Não, não há ainda. Ou seja, eu explico porque a Associação Careca Power nasce do grupo e não foi o inverso. Portanto, o grupo é um grupo de ajuda que não é só Careca Power, ele reúne todas as mulheres com cancro, que têm ou que já tiveram cancro. Porquê é que isto é assim? Porque ali se partilham elementos que são muitíssimo pessoais, desde logo, por exemplo, as cirurgias. Uma cirurgia mal feita, uma maminha mal reconstruída, ou seja, é um espaço que, se não fosse só de mulheres, não era propício a este tipo de partilha, não é? E é por isso que ele é fechado a mulheres desde a sua gênese. Por outro lado, entendemos que há a mesma necessidade para homens, mas sinceramente, conhecendo as duas realidades como conheço, porque a associação também tem homens, não se cinge às mulheres, nem se cinge só a doentes. Portanto, nós na associação temos Exato. os cuidadores, os amigos, familiares, os homens com cancro, toda a gente. Portanto, e não é só mama, é tudo. Portanto, a nossa associação é de âmbito supranacional, eu diria, porque temos gente que é de fora de Portugal, mas, portanto, tem cancros de todo o tipo, portanto, tem pessoas com cancros de todo o tipo, dedica-se à causa oncológica em geral, mas o homem não é tão comunicativo como a mulher. Portanto, não estou a ver a possibilidade de termos um grupo em que os homens vão partilhar os seus problemas. Assim como eu vejo ser o Careca Power, não significa que ele não faça falta. Eu acho é que as diferentes naturezas implicam uma diferente aproximação ao problema, não é? E eu não vejo um grupo de ajuda. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a maternidade tem 1000 grupos de ajuda, não é? E a paternidade não tem. Porque os homens não partilham da mesma maneira, principalmente se forem temas mais Mais íntimos. íntimos. Portanto, os homens não partilham da mesma forma. Ok. Vamos então voltar um bocadinho atrás. A Careca Power vai estar sempre aqui a intermear a nossa conversa. Ahm, Voltar um bocadinho atrás e falar um bocadinho sobre o que é isto do cancro. De facto, é uma palavra perfeitamente assustadora, vem quase sempre com uma forte ameaça de morte agregada, revolta e medo, como estávamos a falar há pouco. O que é o cancro? Eu tive um professor que me explicou uma vez e eu fiquei muito impressionada com a explicação, mas queria ouvi-la dizer a quem nos segue o que é isto, porque fala-se disto, mas não se percebe o que é. Certo. Bom, eu agora é que me falou e depois falou do professor, eu lembrei-me da explicação que me deram lá atrás de tudo. Tinha eu a idade, se calhar, que tem a minha filha hoje. Ela, se calhar, se eu lhe perguntar o que é o cancro, também não me sabe responder. Mas a mim disseram-me lá atrás de tudo que era uma divisão anormal de uma célula normal. Ou seja, há qualquer coisa no nosso organismo que não funcionou como era suposto. Talvez seja verdade
que um sistema imunitário mais forte consegue combater isto no início. Ou seja, é verdade que uma pessoa que tenha hábitos de vida saudáveis e que pratique alguma modalidade desportiva ou faça atividade física, não seja sedentário, se alimente bem, com uma dieta pobre em gorduras, pobre em açúcares refinados, sem grandes exageros, porque é no exagero que a coisa corre mal, não é no equilíbrio, mas pode eventualmente ser verdade que a pessoa que esteja mais fresquinha sob todos os pontos de vista combata melhor isto que é esta, esta, esta anormalidade que acontece no nosso corpo, não é? Não há um cancro, esse é que é o problema. O problema é que não há o cancro da mama, e o cancro da mama não é igual a, por exemplo, um cancro do sistema linfático, ou um outro qualquer, de qualquer outro tipo. Eu posso conhecer um bocadinho melhor o cancro da mama porque é aquele que eu tive, mas ainda assim sinto que conheço pouco. Conheço o cancro da mama de há 10 anos atrás, que é aquele pelo qual eu passei, e entretanto as coisas todas mudaram. Nós temos aquilo que os médicos costumam designar por protocolos. Portanto, o protocolo é tentar categorizar as pessoas dentro daquilo que elas devem seguir, porque está demonstrado que vai funcionar naquele caso concreto. E varia consoante uma série de coisas, não é? A idade da pessoa, o antecedente, o tumor, o tamanho do tumor, o tipo do tumor. Portanto, a biópsia vai determinar o caminho que vamos seguir. Portanto, se eu tiver um tumor triplo negativo, não farei o mesmo caminho. Por exemplo, falando do cancro da mama, o triplo negativo significa que ele não reage aos três elementos que nós conhecemos até hoje, não é? Portanto, é triplo negativo, não reage a nenhum. Portanto, não sabemos o que é que ali está ainda, a ciência não explica como deve de ser. Quando temos um dos outros tipos, que já sabemos que reage a um dos outros elementos. Portanto, um que se alimenta, por exemplo, de uma hormona, o estrogênio ou progesterona, ou um HER2, que é uma subexpressão de uma proteína. Mas isto é tudo muito técnico, ou seja, isto é tudo muito técnico e eu nem médica sou. E portanto eu tenho alguma dificuldade em explicar a quem não sabe absolutamente nada o que é o cancro, mas alguma coisa não funcionou bem. Ou porque calhou não funcionar bem, ou porque nós já tínhamos alguma coisa que podia conduzir àquele desfecho. Ou seja, nós podemos ter eventualmente condições genéticas que nos predispõem a determinadas coisas e nem sequer sabemos. Mas fica aqui o alerta, não é? Quando nós temos muitos casos na família, por exemplo, e somos jovens e temos um cancro, temos que suspeitar disso, não é? Porque há poucos cancros que não são, de facto, aqueles que têm origem genética, em jovens. Portanto, os jovens, pode a ciência não ter estudado bastante ainda o caso concreto e não termos uma explicação para aquilo. De mim também posso falar, que eu na altura fiz o teste genético e não me assinalou nenhuma mutação, até onde a ciência conhecia naquela época, com Exato. aquela análise, aquele painel. As análises mudaram, agora estamos mais evoluídos, não é? E assim será sempre, se Deus quiser, e Buda ajudar, como eu costumo dizer, a brincar, que é a ciência vai evoluindo e as coisas vão evoluindo. Há cancros com um tratamento muito eficaz, há outros cuja ciência não progride tão rapidamente e, portanto, são mais perigosos, com piores prognósticos. Mas o cancro não é tudo igual e o problema é esse. O problema é que mesmo quando nós aprendemos a combater, de certa forma, e a fazer com que não progrida, não se dissemine, A receita não é igual para os outros. não é igual. E nós podemos ter duas pessoas exatamente com o mesmo tipo e numa reage bem e na outra não. E portanto isto são anos de estudo e de evolução e de ciência, não é? E tudo isto é muito pesado em termos económicos, temos as farmacêuticas a apostar nisto violentamente e depois, claro, os medicamentos depois têm o custo que têm porque têm que pagar toda a investigação que está por trás. E portanto temos aqui toda uma indústria a tentar deslindar aquilo que é um defeito nosso, não é? Ou seja, o corpo não funciona bem, há ali qualquer coisa que não funciona bem numa determinada altura. Eu não quero ser esotérico ao ponto de dizer que nós não estamos bem e que por conta de não estar bem lá vem o cancro. Talvez seja verdade que o nosso sistema imunitário está enfraquecido quando não estamos bem. E talvez seja verdade que aí é mais fácil se instalar um cancro. Mas uma gripe também é, ok? Ou seja, nós se estivermos fragilizados em termos imunitários,
mais depressa apanhamos uma gripe do que se estivermos bem, não é? E, portanto, o cancro não há de ser muito diferente nessa parte. Agora, ninguém cura um cancro por conta de andar bem disposto, só, ok? Portanto, também não quero dar essa ideia, porque não é uma ideia correta. Sim. Embora tudo isto sejam pequenas verdades. Ou seja, tenho muita gente no grupo que diz: eu passei por momentos muito maus e sei que foi por isso que me veio o cancro, não é? Hum, Mas isto é uma constante, ou seja, sim. é. Mas isto é como, não sei, eu diria que sim, porque a pessoa está enfraquecida, como já expliquei, mas ao mesmo tempo é como entendermos que na nossa vida passamos por uma coisa qualquer muito difícil e que por isso veio o cancro. Toda a gente passou coisas difíceis. Exatamente. Portanto, toda a gente, se tiver um cancro, vai achar que é pela coisa difícil que passou. Sim. Isto é uma tendência, não é? Sim, é curioso perceber, perceber realmente quando está num grupo alargado, perceber que há padrões que de outra maneira era difícil identificar e mesmo padrões dentro da forma como as pessoas se, se relacionam com as causas. O tema aqui, não será tanto em procurar a causa, mas em conseguir encontrar o tratamento correto e trazer para as pessoas o melhor prognóstico possível. Ahm, Outra coisa que muito medo causa, enfim, muita ansiedade, é quando falamos cancro, quimioterapia. Quimioterapia, radioterapia são assim uns termos, uns palavrões pesados. Como é que foi esse processo? O seu tratamento passou por aqui? Passou por dois. Ou seja, eu fiz duas cirurgias, como disse há pouco, portanto, fiz uma tumorectomia para tirar só o tumor e depois viu-se que a margem estava comprometida e, portanto, tive que tirar a mama. Se fosse de outra forma, se fosse se calhar corretamente feita à primeira, se calhar não tinha que tirar a mama porque a margem estaria livre. E hoje em dia, muitas das situações resolvem-se com tratamentos menos drásticos e com menos consequências a todos os níveis, não é? Pronto. Eu tive a sorte de o meu gânglio sentinela, portanto, um gânglio que passa aqui na axila, não estava afetado. Portanto, eles fizeram o estudo do gânglio sentinela, analisaram-no mesmo na sala de operações. Por não estar afetado, já não tive que tirar os gânglios. E a retirada dos gânglios no cancro da mama, por exemplo, é muito incapacitante. Hum, Hum, Eu acho que provavelmente mais do que tirar a própria mama. Não estamos a falar de efeitos emocionais, ok? sim, Estamos a falar de limitações físicas. físicas. A retirada dos gânglios é mais incapacitante do que propriamente a mama. A reconstrução da mama tem os inconvenientes associados a uma reconstrução que é feita com o nosso próprio corpo, não é? No meu caso foi feito com o músculo grande dorsal, portanto eles utilizam esse músculo, também há outro tipo de reconstrução, mas esta foi aquela que naquela altura se achou que era conveniente, e sobre esta recuperação eu consigo falar com propriedade e na primeira pessoa, porque passei por ela, não é? A cirurgia, quando está em causa uma mastectomia, é muito invasiva, não é? A pessoa acorda sem se conseguir levantar da cama. Não conseguia fazer alguns movimentos para sair da clínica. Eu lembro-me que 2 dias depois não podia passar por uma lomba num carro Ah, porque me doía tudo, não é? Pronto. Mas eu tive a sorte de não tirar os gânglios e, portanto, eu hoje em dia, e muito pouco tempo depois, eu já estava no ginásio a tentar fazer alguma coisa com aquilo que me tinham feito ali, não é? Pronto. Ainda a fazer químio. Portanto, eu não sou também aqui um caso típico, porque eu metia a minha peruca para ir trabalhar. Há clientes meus que não sabiam que eu estava careca, portanto eu usei a peruca. Na altura eu não tinha esta mentalidade que tenho agora também, que foi fruto desta união posterior, porque eu encontrei o Careca Power depois de fazer os tratamentos, ok? O cabelo, foi quando o cabelo me começou a crescer, portanto já estava numa fase de recuperação ativa, do cabelo. Fiz as mastectomias e logo de seguida comecei as quimios. E depois fiz um tratamento específico para o meu tipo, as mastectomias? a mastectomia. Ah, Fiz a mastectomia, as operações, queria dizer as ok. operações. Ou seja, fiz 2 cirurgias com um espaço muito curto entre as duas. Ah, a última mastectomia, com reconstrução imediata. E depois não fiquei muito tempo em casa, portanto, eu na mastectomia fiquei uma semana. Eu fui trabalhar depois de uma semana. Mas foi doloroso, sob o ponto de vista a logística era difícil,
porque depois deste tipo de cirurgias nós normalmente temos, hum, não são complicações pós-operatórias, eu diria que temos o pós-operatório, e o Hum, pós-operatório pode ter tirar pontos, por exemplo, pode sim. ser uma das coisas que temos que fazer. Às vezes saímos de lá com os drenos, eu não saí de lá com os drenos, mas se calhar foi um erro que fiz, porque os drenos mais tempo acabavam por evitar eu ter seromas constantes que tinha que extrair líquido, por exemplo. Eu andava dia sim, dia não a ir ao médico extrair líquido. Hum. Portanto, andava a trabalhar e a sair para tratar daquilo que tinha tratado, não é? Isso foi pesado, mas ao mesmo tempo ocupava-me a cabeça. E eu acho que se fosse agora, eu fazia tudo igual. Porque, em bom rigor, o facto de ter ido trabalhar fez com que eu não pensasse que não sei a que ponto é que isto está espalhado, ainda não fiz o estadiamento. O estadiamento é ver até onde é que isto foi, em que estadio é que estamos, não é? Eu Então não esse tinha, processo ainda não estava no completo. meu, no meu caso, não. Sim. No meu caso, não. No meu caso, fiz posteriormente. E, portanto, eu não tinha a certeza de em que ponto é que estava. E isso cria alguma angústia. Eu não lhe chamaria medo, o medo vem mais tarde. Aquele medo a sério, incapacitante, vem mais tarde quando acabam os tratamentos. No meu caso, acabaram os tratamentos. E como não era um hormonodependente, o meu cancro não dependia de hormonas, então não havia mais nada a fazer depois de acabar os tratamentos todos e aquela injeção específica. E não haver mais nada a fazer é muito triste. Porque a pessoa pensa, então o que é que eu posso fazer por mim agora? E o médico diz, bom, vem cá de 6 em 6 meses, porque isso é um cancro que é agressivo e, portanto, a probabilidade de aparecer noutra zona é maior agora nos primeiros anos, claro. Vem de 6 em 6 meses e pronto, e de resto vai à sua vida. E o ir à minha vida foi assim, como é que vai a minha vida com a possibilidade disto me cair em cima outra vez? Como é que se vive outra vez? Não é? Como é que se vive com isto? E eu acho que foi nessa altura que eu precisei de apoio, foi nessa altura que eu procurei apoio, porque antes disso não, eu estava bem. Foi quando encontrou a Creca Power. Foi. Então, para além deste apoio, deste grupo de ajuda, de diálogo aberto, franco, de exposição íntima, que é possível fazer dentro deste grupo, como temos vindo a falar, que outro tipo de suporte é que a Careca Power, presta aos seus associados? A Careca Power presta o suporte que os associados precisem. Ou seja, em bom rigor, nós temos muitos inconvenientes, também só muitas vantagens. E vou dizer quais são. Nós somos absurdamente amadores. Nenhuma de nós tinha experiência associativa anterior, que me lembro assim de repente, só como voluntária, claro, mas não como dirigente, nem como órgão social. Portanto, nós tínhamos a trabalhar nisto, todo o tipo de pessoas, com todo o tipo de valência, com uma coisa em comum que era o cancro. Portanto, nesta parte é uma desvantagem, eu já explico porquê, mas é uma vantagem enorme, que é esta associação não é nem será capturável, porque esta associação quer só o melhor para quem passa por isto. Não é político isto. Eu, se tiver que criticar os hospitais que não atendem, eu critico sem dó nem piedade, porque eu quero é que atendam. Ou seja, eu quero é que aqueles que passam por isto como eu passei tenham o máximo de meios possível, porque eu sei o que é que aquela gente está a sentir, não é? Porque também já senti. E posso vir a sentir outra vez, porque sou daquelas que acredita que o cancro é um problema que nós podemos carregar a vida toda, não é? E, portanto, vantagem. Somos compostos, todo o órgão social da Creca Power tem ou teve cancro. Não há um órgão social que possa sê-lo sem ter passado pela Experiência. doença Sim. na pele. Ou seja, teve a mãe, teve o pai, teve o primo. Não. Tem que ter passado pela própria experiência. E isso traz-nos a vantagem de sabermos do que é que estamos a falar e a humanização disto traz-nos a desvantagem de termos órgãos sociais que morrem. Ou seja, e falar sobre isto chega a ser doloroso, porque é do género, estamos constantemente em reformulação, porque infelizmente o cancro mata. Não mata todos, mas mata alguns. E a ideia que queremos transmitir é a de esperança, mas a de esperança na vida, até para aquelas pessoas que têm infelizmente um prognóstico mau. Ou seja, nós somos compostos por pessoas com cancro, somos pessoas com cancro que tratam da gestão disto, e nos nossos órgãos sociais e nos fundadores não vos sei dizer de cor quantos faleceram. E isto é mau. Não vos saber dizer de cor quantos faleceram é mau, porque significa que já foram muitos.
em todos os órgãos, desde a direção até ao Conselho Fiscal, até à Assembleia Geral, que presentemente está vaga na presidência, porque a nossa querida presidente também faleceu. Ou seja, isto é uma coisa que que implica muita reestruturação, sempre no seio de gente que passou por isto ou está a passar por isto. Ou que passou, tratou e agora passa novamente. Temos um caso na direção assim, que está agora a ficar careca pela segunda vez. E isto é muito doloroso e é impactante. Mas faz-nos não esquecer no seio da associação que isto é um problema perene. Este problema está, ok? Nós temos é que ensinar toda a gente a viver com isto. E a perceber que isto também não toca só aos outros, porque também é um outro fenómeno que nós temos na associação, isto, as conversas são como as cerejas, que é, há muitos elementos da associação que primeiro tiveram estes elementos, portanto, que são fundadores ou que fizeram parte dos órgãos, e a seguir é que tiveram os progenitores. Ou seja, isto é uma tendência agora, acabamos por verificar que há uma série de pessoas que primeiro tiveram essas pessoas e que só depois tiveram os pais. Há muitos casos mesmo. Ou seja, Curioso. podia ser um ou outro, não, são muitos casos. O cancro está a vir cada vez mais cedo. O cancro antigamente era uma doença de pessoas mais séniores, não é? E, portanto, falei-vos de uma vantagem da associação que também é inconveniente, vou falar-vos de outra, que é, somos amadores, ninguém ganha dinheiro. E como ninguém ganha dinheiro com isto, nós fazemos isto no nosso tempo livre. Como fazemos isto no nosso tempo livre, não temos todo o tempo do mundo para isto, não é? Ou seja, estamos sempre a fazer tudo em cima do joelho. Porquê? Porque cada um de nós tem a sua própria profissão, onde vai buscar a sua remuneração para poder sobreviver. E, portanto, faz isto também por gosto. Mas também é muito massacrante, porque exige muito de nós. Nós temos o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa Exato. família e, ao mesmo tempo, temos que dar um bocadinho a isto. É quase um espírito missionário também, Completamente, sim. não é? Completamente. Mas só para tornarmos a questão um pouquinho mais prática, eu se precisar de apoio, sei lá, uma consultoria legal, uma consultoria jurídica, se eu precisar de saber onde é que eu posso encontrar um médico, vocês prestam este tipo de apoio também? Todo o tipo de apoio. Ou Sim, seja, nós temos uma bolsa de voluntários, que não são só advogados, mas são também advogados, por exemplo, que prestam apoio a quem precisa, ok, essencialmente quem não possa pagar. ok, Pronto, porquê? Porque os recursos podem ser limitados para um determinado problema concreto se for muito pesado. Porque um problema jurídico pode ser representar aquela pessoa num ok, litígio qualquer, mas pode também ser só prestar uma informação. Tudo isso se pode na associação. A associação, o apoio mais pesado que presta a nível económico são bens de primeira necessidade, porque há muitas pessoas que não vivem com hum, os apoios sociais do Estado, como é evidente, porque eles são muito baixinhos. Ok, ninguém sobrevive com aquilo. Sobrevive se aquilo se acumular com alguma coisa que a pessoa faça ou que já tenha tido, hum, não é? Portanto, é muito difícil viver com um apoio deste género, com o preço das coisas em Portugal, sim, não é? Portanto, o nosso maior encargo financeiro são bens de primeira necessidade. Porque tudo o resto prestam-nos de forma gratuita. ok. Ou seja, nós não temos apoio pago a nível de psicologia, nem de psiquiatria. Nós temos pessoas que prestam esse serviço à Hum, associação de forma ok. voluntária. Perfeito. Então, só para resumirmos, tudo isso estará nos vossos lugares digitais, no site, as informações todas, quem tiver algum tipo de interesse em perceber qual é que é a oferta, vamos dizer assim, para simplificar, Sim. o apoio que está disponível, basta, quer só recordar é Careca Power, geral@carecapower.org é o e-mail. sim, Portanto, se nos quiserem dirigir um pedido, e nós tratamos as coisas normalmente de forma muito pessoal. ok, Portanto, os pedidos são anónimos, portanto, nunca ninguém vai saber quem pediu ajuda e quem foi ajudado, a não ser que a pessoa divulgue. Ou seja, quando os outros sabem é porque alguém divulgou, ok, agradeceu, ou o que for, não é? Nós não divulgamos. A Comissão de Ajudas é independente e é autónoma e também é ela anónima, portanto, a pessoa não sabe quem vai avaliar o seu pedido de ajuda. O seu pedido de ajuda é avaliado com regras muito estritas. Quem apresenta o pedido de ajuda não vota, por exemplo, e nós normalmente temos alguém que vai ao sítio falar com a pessoa. ok. Ou seja, vai ao sítio, conhece a realidade da pessoa, dá um abracinho, uma ajuda. Muitas vezes é isso que nos agradecem, nem é a alimentação que levamos, é aquele abracinho, aquele conforto que foi dado à pessoa na altura em que está mais frágil e a precisar de ajuda. E uma ajuda especial, porque é uma ajuda conhecedora, é uma ajuda de partilha.
Nós estamos, enfim, o tempo é um ditador, e podíamos estar aqui, a prolongar a nossa conversa. Eu acho que é uma coisa que é importante. Há muitos pontos que não explorámos, que eu gostava, muitas vias que eu gostava de ter explorado nesta conversa, mas eu queria que me dissesse, no fim deste percurso que continua, porque eu acredito que, hum, o cancro, uma vez entrado na nossa vida, nunca vai sair. O que eu pergunto é o que é que aprendeu acerca de si neste percurso? Como é que como é que se vê f pode-se falar em experiências transformadoras? O que é que mudou? O que é que percebeu acerca de si que de outra forma não teria percebido? Ah, sim, de forma muito direta e muito honesta. Eu acho que fui uma sortuda até o cancro chegar na minha vida e, portanto, eu acho que não tive nunca uma grande dificuldade na vida, que me levasse a pensar que a vida não é só mérito. Ou seja, hum, ensinaram-me sempre que nós temos da vida aquilo que merecemos. Se nós trabalharmos muito, vamos conseguir. E foi isso que me ensinaram, foi isso que fiz até aos 33 anos. Até que aos 33 anos percebo que a vida não é um mar de rosas e que nós às vezes temos que enfrentar problemas com os quais não contávamos, não estava no. Não há um guião. Aprendi isto aos 33, há pessoas que aprendem mais tarde, mas eu acho que todos nós aprendemos, mais tarde ou mais cedo, que a vida acaba por nos trazer coisas que nós não conseguimos controlar e não estávamos a prever. Ah, e a partir daí a minha vida mudou, porque deixou de ter tanto significado e tanta importância uma série de coisas que me eram importantes na altura. E passaram a ter mais importância coisas que se calhar me passavam um bocadinho ao lado, porque não por serem pouco importantes, mas porque as dava como garantidas. A maior parte das pessoas dá a vida como garantida. E a vida não é. É uma condição humana. E eu já não me lembro, mas alguém me disse um dia destes. Eu não me lembro porque isto é comum, o que é triste. Mas alguém me dizia um dia destes que não quero viver. Não quero viver. Estou cansada de viver, não quero viver. Já sei. Eu estava no ginásio e foi uma senhora velhota que estava no ginásio e que disse: Eu estou cansada desta vida, eu queria morrer. E eu estava lá dentro, nem estava no sítio da senhora, e saí, dei-lhe um abraço e disse-lhe assim: Olha, eu vou-lhe contar uma coisa. Não imagina a quantidade de gente que eu conheço, a título pessoal, próximo, hã? Que chora muito porque queria muito viver e não vai ter esse privilégio, percebe? Portanto, não imagina a sorte que tem. Hoje é domingo, está aqui, veio treinar, e está a dizer que quer morrer. Tem que ter uma razão muito forte para me dizer isso. Diga-me lá qual é a sua razão. Não, estou só cansada da vida, dizia-me ela. Eu disse: Isso não é razão. Quero que lhe mostre as pessoas que fazem tudo para viver, coisas horríveis. Eu posso descrever-lhe, sabe? Olha, eu presido uma associação de doentes oncológicos. Não imagina a quantidade de sacrifícios que aquela gente faz para viver. É um sacrilégio aquilo que está a dizer. Já viu o dia de sol que está lá fora? E a senhora olha para mim e quase a chorar e ela diz-me: Tem toda a razão, eu tenho toda a razão, eu peço-lhe desculpa. Eu a mim não tenho que pedir desculpa, mas veja a coisa de cima. A vida é um privilégio tão grande que, que querer morrer é um estado de espírito, É ok? um Pode estado de precisar de espírito. ajuda, pode precisar de ajuda, mas veja o bom que isto é, ou seja, peça ajuda para ver o bom que isto é, porque eu conheço tanta gente que dava tudo para poder viver. E eu acho que essa é a mudança que operou em mim. Ou seja, nós somos temporários aqui. Ahm, a vida é passageira. E aí dizer isto parece clichê, mas viver assim é viver melhor. Porque, porque eu não desperdiço muitas coisas, fiz muitas coisas durante estes últimos 10 anos que nunca faria até aos 44, por exemplo, sem ter tido cancro, porque ia achar que tinha até aos 100, se calhar não tenho. E portanto fiz. E não me arrependo nada de ter feito, porque nós também, quando fazemos, não fazemos só para nós. Fazemos para aqueles de quem cuidamos e aqueles que amamos. Portanto, eu vivo de outra maneira agora. Vivo de outra maneira. Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, e não estou a cumprir a promessa de estarmos a terminar, mas pergunto, eh, fiz muita coisa. O que eu pergunto é a dimensão do tempo, essa questão da nossa não imortalidade passou a ser mais presente. Há mais.
O eu não queria dizer que o tempo tornou mais precioso, não era isso, porque isso sim é um clichê. Eu queria ir ao fundo da questão, tentando perceber se a forma como, hum, se rentabiliza o tempo, se procura rentabilizar, trazer qualidade para dentro Sem dúvida. daquilo que se faz em cada momento, é algo que mudou. Eu percebi que sim, mas que gera vida. E gera vida porque há sempre o medo do cancro voltar, porque o cancro pode estar ali à porta, pode ser. É, é só porque mudou ou há medo? É uma noção de mortalidade, Uma não noção. é só o cancro. É termos a consciência que afinal somos mais fracos do que aquilo que pensávamos em Hum, termos físicos e que de hoje para amanhã as coisas mudam e mudam rápido e mudam sem um aviso. Às vezes nós pensamos que, sei lá, a última vez que fomos eh, tomar o pequeno almoço com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso, não sei, com um familiar que nos é querido, a última vez que jantei na casa da minha avó, aquelas pequenas coisas, eu não sabia que era a última vez, certo? Ou seja, houve uma última vez e eu não tinha noção que era a última vez. Eu acho que esta noção de tempo é para o bom e é para o mau. É também não desperdiçar o tempo com coisas que não nos fazem felizes. Ou seja, aquele trabalho maçador que a pessoa vai todos os dias chateada, se calhar há uma alternativa, se calhar estamos muito acomodados. Aquele casamento que não, nem sequer me faz sentido ir, mas porquê é que vou? Porquê é que vou então, se não me faz sentido ir? Será que a minha presença é assim tão notada? Será que assim, será que contrabalança de igual forma a minha presença, como era suposto me equilibrar a mim em termos de satisfação? Ou hum, seja, isto de aproveitar o tempo não é só alocá-lo a coisas que me fazem felizes, é não alocá-lo a coisas que me fazem mais triste. E eu exato. acho que isto, com uma noção de mortalidade, é mais fácil. Porque se isto acaba de repente, e se esta é a última vez que podemos estar aqui a falar hoje sobre o tema e ser um momento que me é querido, eu vou saboreá-lo de outra maneira. E isto não é clichê, porque eu acho que toda a gente que passa por isto acaba, de uma maneira ou de outra, de viver assim quando consegue alguma paz. Porque há pessoas que demoram um bocadinho a conseguir esta paz e vivem muito inquietos ou com muito medo ou deixam o medo dominar. Este é o desafio em quem passa pelo cancro. Tem que saber domar o medo e prendê-lo lá numa jaula em casa, deixá-lo dar umas voltinhas de vez em quando, mas como quem está na praia num dia de nuvens. Tem sol e de repente vê uma nuvem, tapa o sol um bocadinho, não vale a pena ir para casa logo, se calhar não vai chover, aguentamos mais um bocadinho, já passou, está sol outra vez, ok? E o medo é isto, é aquela nuvem que volta na volta Hum. vem, pronto, é o que alguém traz. Eu gosto, vamos fechar assim, eu gosto dessa imagem de que o cancro é um bicho-papão, mas o medo, na verdade, do cancro é que é o bicho-papão, vamos metê-lo numa jaula e tentar domesticá-lo. Miriam, muito obrigada. De facto, é uma conversa que eu acho que fica muito com muitas pontas soltas. Nós podíamos estar aqui, por mais alguns episódios a conversar, certamente trazendo sempre novas camadas a esta conversa. Eu espero de alguma forma que este empoderamento da nossa, esta questão de a forma como nós também nos posicionamos perante os desafios que encontramos pela vida, e caramba, um desafio deste tamanho, também é determinante. Em tudo aquilo que nós somos e a nossa passagem por este planeta, não é? Espero que tenha sido inspirador. Deixámos os contactos de Careca Power para quem precisar também deste momento de apoio e de partilha e esperamos que todos se sintam empoderados com esta conversa e contamos convosco para a próxima, que será já muito em breve. Muito obrigada. Para mais conversas, esperamos por vocês, sem nenhum tipo de preconceito.